Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre. O tema de hoje é adolescência. Adolescência que é um período de mudanças físicas, psicológicas e sociais que marca, a transição da infância para a idade adulta. É uma fase de muitas transformações. O adolescente pode enfrentar conflitos tanto internos quanto externos, Por isso, muitos consideram essa fase muito difícil, Principalmente os pais consideram muito difícil. Mas será que é mesmo? Será que é tudo isso que a gente fala? Para entender melhor o que acontece nesse período da vida, nós convidamos a Ana Moreira, que é psicóloga clínica e atua em projetos sociais com crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Silvia, muito obrigada aí pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema aí super polêmico, né? Ai, nem fala. Ô, Ana, é tudo isso mesmo? As pessoas todas, principalmente os pais, reclamam, falam que a adolescência é a fase mais difícil? Falam, Silvia, falam. A clínica tem muita queixa com relação a isso, né? Tanto os pais vêm para a clínica, quanto mandam os seus filhos para a clínica também para fazer atendimento terapêutico, para ajudar nessa ponte entre os adolescentes e os pais. Então, a gente tem bastante demanda, sim, Silvia. Agora, essa adolescência, vamos explicar direitinho, porque a gente não sabe mais o que é adolescência. Eu tenho uma filha de 28 anos que está aqui comigo até hoje, quer dizer, não tem, essa divisão. Eu acho ela uma adolescente ainda, porque às vezes parece que não sai de casa e continua do mesmo jeito, A adolescência é uma fase que começa e termina em quais idades? Ou isso mudou? Então, Silvia, a gente tem aí dados da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que fala que a adolescência começa nos 10 anos e termina com 19. Mas a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar que a adolescência começa com 12 anos e termina com 18 anos completos. E tem muitos pais como você, como eu também, que também sou mãe de adolescente, tem essa questão, de, peraí, meu filho está apto para isso, mas para aquilo não. E tem uns cientistas aí, os australianos, que lançaram um artigo recentemente em uma revista falando da adolescência ter um critério de término na data de 24 anos de idade. Então, há muitas questões acerca disso, questionamentos, inclusive críticas a respeito disso, mas como assim a adolescência vai até 24 anos de idade? Será que isso é algo que vai realmente favorecer esses adolescentes ou vai ser algo que vai infantilizá-los ainda mais, tirar deles responsabilidades que teriam, se cumprisse a adolescência ali até os 18 anos de idade? Então, há muito debate, acerca disso. Mas a adolescência, eu acho que é o período, que começa ali com a puberdade. Isso para a psicanálise, para contar do Caligares, que é um canalista, escritor e filósofo. Eu converso muito com essa linguagem dele, eu acho que é bem pertinente. A adolescência começa na puberdade, então, para ele, e vai até o período em que esse adolescente está apto para viver só, para ser independente dos pais. E isso é com 20, isso é com 18, isso é com 24, e cabe a cada família entender aí as concepções que vão girar em torno dessa independência dos adolescentes. Então, tem Porque o muita que eu gente que sinto fala que uma coisa, Silvia? É a OMS, é o ECA, é os psicanalistas, cada um vai trazer aí um pouquinho do que é adolescência. queria ver, será que todos eles têm filho adolescente mesmo para ficar dividindo aí? Porque eu vou dizer uma coisa, não é fácil. E eu acho que antigamente, o que eu converso, que era uma outra época, essa adolescência ela era cortada, ceifada, porque praticamente na adolescência eles se casavam, praticamente na adolescência eles já começavam a trabalhar. A gente tem relatos de homens aí começando com 14, 15, não tinha ainda essa proteção à criança, do trabalho, enfim. E nessa época eles já começavam a fazer tudo, quer dizer, teve uma mudança aí, e o que eu sinto que essas pessoas dessa época criaram mais personalidade do que essas crianças de hoje que têm essa adolescência estendida. Estou errada?
Pois é, Silvia, essa questão da nomenclatura e de nomear, né, a adolescência, deu a eles o critério, né? Então começa aqui, termina aqui, como se fosse um rito de passagem, né? Então, quando não se existia adolescência como uma nomenclatura, como um critério de datas ali, né? Então, podia-se, então, casar com 12, 13, 14 anos, né? Era permitido isso. Mas tem você falando, assim, né, da questão das datas, me fez pensar muito a respeito da nomenclatura, inclusive da infância, que até no século XIII, a infância também não era nomeada como uma etapa da vida que deveria ter ali seus cuidados específicos, né? Então, a gente nem precisa ir muito longe para entender ali um contexto que também existiu, né? Quem fala muito isso é o Philippe Arrier, tem um livro que ele escreveu incrível, que é a história a história social da criança e da família, e nesse livro ele fala, né, essa questão das nomenclaturas, e que a criança, ela saía daquele cueiro, né, que colocava quando o bebê nascia, e do cueiro ela já passava para uma roupa de um mini adulto, né? Então a criança também, né, até o século XIII não tinha aí essa fase categorizada num período de mais cuidado e de importância, inclusive, da medicina, da biologia, com relação à criança. E aí, quando a gente vai falar da adolescência, né, quando ela foi aí, começou a ser nomeada, eles também pensaram nessa história, né? Poxa, é importante, sim, categorizar essa idade e colocar aí os termos e as idades específicas para determinar, inclusive, aspectos relacionados à lei, né? Enfim, mais ou menos isso. Eu estava até lendo, né, que a adolescência como você falou, é um termo relativamente novo, né? Foi consolidado no século XX, no período entre guerras, né? E você estava falando que a criança passava, então, né? A gente até vê nos filmes, passava direto da fase da infância para a fase adulta. Qual foi o impacto, né, que deve ter sido estudado, que aconteceu nessas crianças? Então, eu acredito que o impacto tenha sido criado muito mais a respeito das responsabilidades, né? É, a, Quando a gente fala da adolescência, a gente fala de um período do quê? De estudo, né? Hoje, né, a gente fala que a adolescência é um período para quê? Para você estudar, para você se conhecer, para você se transformar. Então, você vai sair do corpo de uma criança para o corpo de um adulto, e isso leva um tempo, que é a puberdade. E aí, depois da puberdade, você vai ter ali um período em que você vai estar se adaptando às profissões, né? E dentro desse entender sobre si, né, que categorizaram aí até mais ou menos 18 anos, 19 anos de idade, é um período em que você está ali como um período de moratória, né? O Caligares também fala disso, né? O contábil Caligares fala adolescência, período de moratória. Então, é um período em que você está apto para ter filhos, apto para trabalhar, apto para uma série de coisas que um adulto faz, mas você não pode fazer. Você tem que esperar ali o seu tempo para que você possa fazer essas atividades, né? Então, para o adolescente é extremamente angustiante, né? E para o adulto também, que está conhecendo aí esse novo personagem dentro da sua casa, né? Então, acho que a categorizar a adolescência, acho que ela fala um pouco desse espaço para ser um adulto que antes não tinha, né? Então, como você mesmo disse, se casava muito mais cedo, se adquiria muitas responsabilidades com pouca idade, né? Então, a mulher com 14 anos já se casava, já tinha filhos, né? Com 16 anos já tinha 2, 3 filhos. E quando a gente fala disso hoje, traz até um impacto, né? Como assim? Não, você ainda deveria estar estudando, né? Enfim, é mais ou menos isso, Silvia. Só uma curiosidade aqui, vou até citar, né, por exemplo, minha mãe. A minha mãe, ela, aos 21 anos, ela já tinha os 3 filhos. Então, ela dos 14, né, 14, 15 anos, já tiraram a adolescência dela. Só que agora ela com 78, ela é uma adolescente. É verdade
que quando a gente pula alguma etapa da vida, a gente vive essa etapa depois? É uma curiosidade que eu tenho, porque ela é a própria adolescente com 78 anos. Pois é, tem muito disso, inclusive com mulheres que se separam, né? Se fala muito, se fomenta muito sobre isso, né? A mulher que casou muito jovem, né? Não passou pela adolescência, então ela se separou do marido e agora com 40, 50 anos usa roupa curta, né? Tá ali toda jovial, né? Querendo fazer coisas que ela não fez na adolescência. Acho até um tanto quanto preconceituoso pensar assim, né? Eu acho que Também acho. eu acho que existem fases em que a gente precisa estar pronto para ser, né? Então, quando você fala, com 14 anos eu casei e tive filhos, isso é ruim? Não necessariamente, né? Quem disse, né, que isso é ruim? Por que que seria? Né? Se dentro da concepção daquela cultura, daquela família, daquelas pessoas, aquilo é certo, né? E ela está apta a ser, se considera apta a ser, né? Tudo bem. Então, quando uma mulher se separa com seus 40, 50 anos, né, e não teve a sua adolescência vivida de forma, né, mais enfática ali, nos 14, 15 anos, ela, de repente, se viu apta a ser depois dos 40, e ok, né? Ela está feliz com isso, ela se sente plena e completa com relação a isso, então tudo bem, né? Eu acho que não tem muito esse julgamento que as pessoas colocam, né? Está fazendo porque não viveu, né? Eu acho que com relação à sua mãe, de repente ela encontrou um momento aí da vida dela e que ela está apta a ser, e se Leve. encontrar ser assim, né? Ana, só para a gente terminar esse bloco, vamos deixar assim bem claro aqui quais são as características, então, da adolescência, só para a gente encerrar esse bloco. Tá. As características da adolescência, a gente tem aí dois viés, né? Tem um viés que é mais do senso comum, que a gente vai falar de transformações biopsicossocial, né? Transformações biológicas ali no período da puberdade, psicológicas com relação a esse adolescente que gostava de brincar, agora não gosta mais, né? Entre milhões de coisas se transformam, existe esse estranhamento do agora não gosto disso, quem eu sou então, né? E o social, que é as tribos e os grupos, né? Que esse adolescente vai falar, pera, mas como assim, né? Quem sou eu dentro da identidade do grupo? Quem sou eu nessa tribo? Então, para os adolescentes é muito importante essa questão de estar em grupo, né? Para a maioria dos adolescentes, estar em grupo significa uma afirmação da própria identidade, né? Então, a gente tem esse viés para entender as percepções, né, das transformações da adolescência, mas a gente também tem um viés mais psicanalítico, né, que vai falar principalmente Freud traz isso, né, nas suas obras, que é a questão do Édipo vivido na infância e do ressignificar o Édipo na adolescência. O que seria isso? Né? Então, o Édipo, o complexo de Édipo na infância, é quando a menina está apaixonada pelo pai, o menino está apaixonado pela mãe, né? O menino fala, mãe, quando eu crescer, quero casar com você, coisas desse tipo, né? Que é esse amor extremamente puro, né? E incrível de se viver. Mas na adolescência, que é após o período de latência, que Freud chama, se revive esse Édipo, só que de uma forma a castrar, né, esse tipo de vivência com os pais. Então, os pais, nesse momento, é justamente o oposto do Édipo. Então, o menino fala assim, mãe, me deixa ali na esquina, por favor, não me leve até a porta do colégio, porque senão eu vou passar vergonha, né? E aí a mãe, quando beija muito, abraça muito, aperta muito, não, mãe, para com isso, né? Ah, não, o que é isso? Nananã. E que Freud vai dizer em algumas obras que isso é até um ato contra o incesto, né? E uma forma de jogar para o inconsciente todas essas lembranças que ficou ali no período de latência sobre amar essa mãe ou esse pai, né? Ok, Enfim, então, é mais ok. ou menos Ótimo. isso. Não, muito bom. Então, nós vamos fazer então um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente Tá joia. continua então com esse tema tão importante, esse tema que é a adolescência, tá? Um instante só que a Tá gente já joia. volta.
O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Opinião Livre está de volta, conversando com a psicóloga Ana Moreira. Nosso tema é adolescência. Ana, por que é tão comum acontecerem conflitos nessa fase com os pais? E qual é a melhor maneira dos pais lidarem com esses conflitos, né? Pois é, Silvia, é muito comum as pessoas pensarem na adolescência só como um período difícil e de luto para os adolescentes, né? Mas para os pais também é um período muito difícil e de muito luto. Luto, quando eu digo, é o luto de perdas, perdas do corpo da infância, perdas dos gostos da infância, perda dos pais da infância, inclusive, né? Então, quando a gente está falando de perdas, a gente está falando de perdas para ambos, né? Não só para o adolescente, mas a gente também está falando desse pai, dessa mãe que também sofre, né, com essas questões das transformações do filho. Então, esse filho que até ontem era uma gracinha, a gente apertava a bochecha, fazia a gente rir, né? Hoje se tranca no quarto e ninguém sabe o que está acontecendo, se enfia no celular, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, como que esses pais fazem, né? A queixa maior na clínica é justamente essa: o que eu faço para entrar no universo do meu filho, né? Que fica o dia inteiro trancado no quarto, né? E que fica o dia inteiro desculpa, no celular. O que a gente faz, né? Como que a gente faz? Qual que é o manejo mais adequado, né, para esse tipo de coisa? Então, acho que a primeira coisa, Silvia, é entender que a adolescência é um período de perdas para o adolescente, mas é para o pai também. E esse pai e essa mãe precisa reconhecer isso, né? E que a única forma eficiente de lidar com esse conflito é o diálogo, né? Então, a clínica, o tratamento terapêutico para o adolescente, para a família, existe para viabilizar, né, essa comunicação que às vezes fica tão difícil entre ambos aí, né? Cria pontes para que eles possam se comunicar de forma mais efetiva. E você falou, tocou num ponto muito interessante, né? Porque eles se trancam no quarto e a gente não tem mais como muitas vezes se comunicar, né? Tudo que a gente fala é errado, enfim. E tem aí um grande companheiro que é o computador, é a internet, são as redes sociais. Eu queria que você me falasse qual é o impacto desse mundo digital na vida dos adolescentes, se você vê isso como uma influência positiva ou negativa, e se os pais, né, que não conseguem nem entrar no quarto, eles têm algum poder em controlar isso e se precisam controlar essa exposição na internet. Pois é, Silvia, esse é um debate que ocorre muito entre os nossos grupos de psicólogos, né, quando a gente se reúne. A gente tem bastante esse tema na clínica e a gente debate bastante. É, Então, a questão da internet, ela é algo que veio para facilitar, mas é algo que também causa muita angústia, principalmente para os pais, em não saber o que está acontecendo ali, né? Então, hoje a gente tem coisas que acontecem que os pais não ficam sabendo. E a gente tem coisas graves, Silvia, que fala aí a gente tem o artigo 213 do Código Penal, que foi incluído o estupro virtual. Então, a gente já teve casos clínicos, né, nos grupos de supervisão, de adolescentes que estavam sofrendo estupro virtual no sofá sentada do lado dos seus pais, né? Então, esse artigo veio, né, justamente para a questão de grave ameaça, né, desse abusador que entra na vida desses adolescentes, né, por meio virtual e acaba fazendo com que essas adolescentes enviem aí nudes, fotos, e através desse material eles acabam fazendo com que essas adolescentes se submetam a determinados, né,
comportamentos aí, vídeos e mais fotos, e ameaçam colocar em rede social, ameaçam de diversas formas. Então, isso hoje é categorizado como crime, né, no Código Penal, no artigo 213, e a detenção vai de 6 a 10 anos de reclusão. Então, isso é só um pedacinho do que acontece, né? Então, é para os pais invadirem a vida, né, privada dos filhos? Não, mas eu acho que a comunicação, né, o saber sobre o que é que está acontecendo nesse meio virtual, com quem estão falando, onde estão acessando, o que estão acessando, né, e é uma comunicação de forma mais passiva, né, Silvia? Porque se for uma comunicação de forma intransigente, né, vai criar resistência por parte dos adolescentes. Então, é muito delicado isso, né, é um assunto muito profundo, mas que tem sido aí um ponto muito importante de debates aí nos casos clínicos que a gente tem atendido. Com certeza, porque é difícil, né? O adolescente não deixa, ele tem a senha dele, as coisas dele, como é que faz? Antigamente a gente aproveitava que o adolescente foi tomar um banho, alguma coisa, dava uma xeretadinha ali na sacola, tal. Como é que faz? Você tem, eles blindam o computador, blindam tudo, você não consegue chegar. Então, realmente, eu acho que o diálogo deve ser o mais importante. Agora, uma preocupação, tá? Falando até nisso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a doença que mais afeta em todo o mundo adolescentes que têm entre 10 e 19 anos. Por que esse índice está tão alto nessa faixa etária e se isso está relacionado com esses questionamentos dessa fase? Sim, isso está, acho que diretamente relacionado aos questionamentos dessa fase, né? Só que a gente tem agora, né, o boom da internet, né? Então, o que acontece? E teve palestras recentes, né, acerca desse tema, que falava o seguinte: os adolescentes pararam de ter o olho no olho, como a gente teve, né? Se a gente for pensar aí há 30, 40 anos atrás, para terminar com seu namorado, por exemplo, você tinha que chegar, né, até a casa dele e conversar, né, ou pelo menos ligar por telefone, né? Hoje você manda uma mensagem, pronto, né? É. Então, esse evitar o olho no olho, o contato, as ligações também passaram a ser algo assim, né, muito afetuoso demais ligar. Então, o negócio é só mandar mensagem e responder quando der, se der, né? E o negócio é apagar as visualizações lá, o ticketzinho do WhatsApp, né? Para ver, né? Para nem ver quando é que você entrou e quando é que você visualizou pela última vez. Então, isso tem sido um afastamento, né, Silvia? Esse afastamento, essa humanização que tem se perdido, tem causado aí dificuldades de lidar com frustrações, né? Então, tem cada vez menos acontecido o frustrar-se com o outro, né? O impasse, o debate, de chegar e falar assim, olha, é isso, e diretamente receber uma crítica ou um olhar de exclusão, né, ou uma negativa. Isso tudo é evitado, porque você tem hoje uma mensagem que você manda e é aquilo, ponto, né? Você não está ali, né? Então, essa depressão, inclusive, Silvia, o suicídio, né, que é um tema também que os dados da OMS traz, a OPAS traz, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, fala que no período de 15 a 29 anos, a gente tem aí o suicídio como a segunda maior causa de morte entre esses jovens. Então, por que tudo isso? Né? O grande questionamento é justamente isso que você fez. Por que está acontecendo tudo isso? Por que a depressão é uma doença tão constante entre os jovens? E por que o suicídio tem aumentado entre os jovens também? Né? Então, coincidentemente, o boom da internet vem acompanhando esses números. Né? Então, acho que é algo que a gente pode pensar e deve se pensar e tem que se trabalhar muito e tomar muito cuidado. Que internet é essa? O que é que está sendo acessado? Como está sendo acessado? E como esses adolescentes têm se relacionado com o outro, né? Então,
Não tem mais o grupo que vai lá e se reúne, né? Não tem mais o término do namoro ali passível a receber olho no olho, né? As questões todas que cercam o afetivo, né? O humano. Então, tudo isso tem se perdido também, né, Silvia? É importante Então, levar em consideração também. não só isso, né, essa falta de contato, né, porque muitas vezes o adolescente ele não tem realmente esse contato físico. E outra coisa que eu acho que incomoda muito é a aparência, né? O adolescente sofre muito com a aparência e sofre mais ainda quando ele acompanha nas redes sociais, que a gente só coloca coisa boa, né? A mulherada coloca aqueles filtros todos e a gente fica linda, maravilhosa. Eu não tenho nada contra, porque eu adoro me ver linda, maravilhosa ali, mesmo não sendo a realidade, mas essa preocupação com a aparência, eu acho que aumenta mais nessa fase, né? Depois a gente vai conseguindo gostar mais do corpo da gente e mexe com um problema que pode ser também a causa de suicídio, de depressão que a gente está falando, que é a autoestima, né, Ana? Sim, Silvia, sim, exatamente. Isso está diretamente ligado, Silvia, com a questão do aceitar, né? Aceitar a si, mas para aceitar a si, o outro precisa me aceitar. Então, o movimento do adolescente é esse, é o grupo, né? Então, geralmente os adolescentes têm aquela panelinha, aquele grupinho, né? Em sala de aula, ou mesmo no bairro, ou mesmo na internet, tem ali os seus pares, os seus cúmplices. Então, tem aqueles adolescentes que são do fundão, né? Antigamente era assim, né? Mas os adolescentes do fundão, que são aqueles que são os mais agitados, bagunceiros, né? Os que não têm muita lei, os adolescentes ali das primeiras fileiras, que são os mais nerds. Então, eles têm os seus grupos, né? E esses grupos são extremamente importantes para a questão da identidade desses adolescentes. Só que o que acontece? O adolescente que não se aceita e que tem dificuldade de aceitação, ele pode estar, na verdade, dizendo desse grupo, né? O que eu sou? Eu sou um gótico, eu sou um nerd, eu sou um punk, eu sou... Do que eu gosto? O que eu sou? Né? Qual é a minha identidade dentro desse universo tão grande de possibilidades de ser, né? Então, o adolescente, nessa fase aí que a gente está falando de 12 a 18 anos de idade, tem muito essa questão do corpo, da imagem corporal, como aceitar, né? O outro me aceita como eu sou, né? Então, a exigência é muito maior mesmo. Então, só com o passar do tempo é que esse adolescente vai aceitando, como você mesmo disse aí, né? Com o tempo vai aceitando que é muito magro, vai aceitando que é um pouquinho mais gordinho, vai aceitando o cabelo, né? Porque vai aceitando e entendendo a sua própria identidade. Depois dos 50, então, a gente aceita tudo, viu? Só não aceita ficar velha, isso não aceito nunca. Só para terminar, Ana, como é que a gente sabe, nós estamos no finalzinho aí, temos 2, 3 minutinhos, como é que você sabe se o teu adolescente em casa precisa de ajuda de um psicólogo e em quais sinais que os pais devem ficar atentos? Olha, eu acho que o sinal mais latente, Silvia, é o sinal do silêncio, né? O adolescente que passa muito tempo trancado, o adolescente que não conversa, ou esses pais que contam muita dificuldade de entrar nesse universo, né, de falar sobre esses contextos sociais, né, os contextos da amizade desses adolescentes, de relacionamento com os adolescentes, né? Então, o ponto principal, e eu falo isso bastante com os pais que me procuram na clínica, é o silêncio. Como é que está o silêncio entre você e o seu filho? Ele é muito grande? Ele está causando abismo na comunicação entre vocês, né? Então, esse é o start, né? Para, opa, tem alguma coisa aí e é importante procurar ajuda terapêutica, sim. Eu vejo não só para o adolescente, mas também tem ajuda terapêutica familiar. Pode incluir os pais aí nesse processo também. Ficar muito atento. Eu sempre falo, né, que, por exemplo, quando as pessoas perguntam como eu passei a adolescência da minha filha, eu falo que 14 anos ela foi embora para algum lugar e voltou com 19. O bom que eu falo para as pessoas aqui que volta, mas volta tão maravilhosa depois, né? Parece que passou alguma coisa. Não é isso? É Ai, Ana, verdade, Silvia, é super verdade. obrigada, viu? Super obrigada pela Imagina, sua imagina, participação foi um grande aqui. prazer.
Foi um grande prazer, Silvia. Obrigada. Eu que agradeço aí o espaço para a gente poder dividir um pouco esse tema aí. Tá bom. E fica aqui, então, para vocês todos, né? Fica aqui uma lição para a gente que tem que prestar realmente atenção no seu filho, independente da idade, procurar estar próximo, né? Aproveitar esses tempos que a gente está ficando mais em casa e curtir bem o filho, seja que idade for. Então, muito obrigada, Ana, obrigada a vocês pela companhia e até o nosso próximo Opinião Livre. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.